Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Paz do Senhor, pastor Elton, está com a gente. Vamos ficar de pé, irmãos? Em nome de Jesus. Estamos muito felizes, pastor Odemar. Estamos muito felizes na presença do nosso Deus nessa noite, porque nós estamos em um alinhamento de tempo com Deus, né? Esse alinhamento é como se fosse um vento favorável para o nosso Pai. E é tão interessante isso que Ele vai produzir para nós força para chegar onde nós vamos precisar chegar, e Ele nos está dando direcionamento da parte do Senhor. Então veja bem que nós estamos vivendo em um mundo de muitas instabilidades, né? E Deus sabe o caminho correto, né? Se nós pegarmos o caminho errado, nós teremos grandes dificuldades de chegar até lá. Isso não tem nada a ver com a salvação. Salvação é em Cristo Jesus. Mas isso tem a ver de intimidade, relacionamento, tem a ver com você estar alinhado com Deus e a sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pedir a irmã Ana para fazer essa oração. E logo em seguida nós vamos louvar o Senhor com os hinos da harpa. Essa noite, irmão, é uma noite de agradecimento. É uma noite de agradecimento, né? Você vai agradecer a Deus no tempo certo, agradecer a Deus junto com Ele. Essa festividade, ela não foi feita por nós. Esse tempo foi convocado por Deus. Esse tempo é uma convocação de Deus, e nós só estamos nos apresentando ao tempo de Deus. É certo que muitas coisas boas virão por aí, né? Nós vamos colocar de pé e vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Levíticos, capítulo de número 23. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Logo após nós vamos ter um momento de adoração na presença do Senhor, porque hoje é uma data em que se reservou para agradecer. Você tem meios aí para agradecer a Deus, motivos para agradecer ao Senhor nessa noite, pela sua vida? Esse é o momento que nós estamos na presença do Senhor, amém? Capítulo 23 do livro de Levítico, ele fala da cerimônia da primeira colheita, né? Você sabe que a festa de Pentecoste, ela passou por vários nomes, né? É a festa da primeira colheita, festa das primícias, e depois nós tivemos a festa do Pentecostes, né? Todas elas são a mesma coisa. E aí nós vamos trazer uma explicação e por que foi mudado esses nomes, né? Mas disse a palavra do Senhor, né? Levítico 23, 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiverdes entrado na terra que vos dou, e fizerdes dela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe da vossa colheita. Ele oferecerá diante de Yahvé como gesto ritual de apresentação. E no dia em que fizerdes esta apresentação, oferecereis ao Senhor um holocausto de um cordeiro de um ano de idade sem defeito. A sua oferta de cereal nesse dia será de equivalente a 2 jarros do melhor farinha amassada com óleo, oferenda queimada para Yahvé, de aroma agradável, e uma oferta derramada, libação equivalente a 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem espigas torradas, ou pão, né, tostadas, ou pão cozido, antes deste dia. Isto é, antes de terdes trazido a oferenda de vosso Deus. É uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habitares. Amém, irmãos?
Glória a Deus, podeis aceitar em nome de Jesus. Nós estamos unidos nessa promessa de Deus. Nós não temos sangue, né, de Israel nas nossas veias, mas espiritualmente nós estamos unidos a Israel. Gálatas 3:29 está dizendo: e se sois de Cristo, sois também descendência de Arão e herdeiro conforme a promessa. A promessa que Deus fez a Israel, Ele faz para nós, para nossas vidas, e nós estamos ligados a esse momento. Pentecostes tem a ver, sabe, com agradecimento, né? E as pessoas fazem do Pentecostes um dia de poder, um dia de, sabe, um dia porque esse nome Pentecostes, ele está aliançado com o poder, com muita força, muita magia, né? Muita revelação. Mas na verdade, irmãos, o Pentecostes tem a ver com gratidão. O Pentecostes é um dia que nós tiramos, né, que na verdade um dia que Deus estabeleceu para nós entregarmos a Deus o melhor da nossa, daquilo que nós temos conseguido diante do Senhor, né? Nós estamos sempre ligados, o Pentecostes está sempre ligado à colheita, né? A colheita do trigo, a colheita da cevada. E o Senhor está dizendo: antes de vocês começarem a fazer parte do uso dessa colheita, vocês vão trazer um molho para mim. E o molho vocês vão entregar na mão do sacerdote, e ele vai sacudir esse molho, né? Um fruto bem forte, ele não cai, né? Não é um fruto qualquer fruto que já não esteja bom, quando você sacudir, ele vai o quê? Ele vai cair, né? Mas um fruto bom, um fruto, o melhor da sua terra, você vai trazer para Deus de uma forma especial. E ele vai mover esse fruto diante do altar do Senhor, mostrar que o fruto que você deu que você está entregando para Deus é um fruto digno. É um fruto digno, ó, de aceitação. Não é qualquer coisa, não é colado, né? Não é qualquer fruto lá na beira da estrada, é o melhor da sua colheita. E um fruto que tenha testemunho, né? Que vai virar testemunho, né, diante do altar do Senhor. Olha que coisa tremenda. Após isso, eles teriam que trazer um bocado de farinha, da melhor farinha, do melhor azeite, e entregar para ser queimada diante do Senhor. E também um cordeiro, né? Esse cordeiro não podia ter nenhuma mancha. Pode ver que essas três coisas estão interligadas, né? A trazer a oferta, a melhor oferta, ela está interligada com o óleo, e ela está interligada, né, com o fruto, né, com o molho que eles vão trazer diante do altar do Senhor, e está interligada com o cordeiro, com a morte do cordeiro. Então isso é muito, mas muito, muito importante para nós termos esse entendimento. E estarmos aqui hoje, nós estarmos no tempo de Deus, fazendo com que, né, trazendo a nossa gratidão diante do Senhor, daquilo que Ele tem dado melhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? Eu queria, antes de nós louvarmos o Senhor, queria também dar uma oportunidade ao pastor Elcio. Pastor? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Eu dou uma vontade com o senhor aqui, viu? Você é uma bênção. É uma bênção em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar o Senhor. O irmão Alberto vai trazer uma louvor com a igreja. E logo após nós vamos contribuir, nesse momento de adoração, nós vamos contribuir com o melhor que nós temos para o Senhor, né? Hoje, se você olhou lá na frente, lá você percebeu que nós temos grãos, nós temos uva, nós temos o vinho, nós temos o azeite. Aquilo representa tudo que Deus tem dado para nós. Irmãos, e nesse tempo de uma geopolítica tão complicada que nós estamos vivendo no mundo, Deus tem dado o melhor para nós. Deus tem dado o melhor para as nossas vidas.
Então, antes de você ofertar ao Senhor, antes de ter aquela necessidade de ofertar ao Senhor, que parece que o ambiente vira um ambiente apreensivo quando você fala em abençoar, né? Mas antes de fazer isso, adore a Deus e agradeça ao Senhor, para que quando você for ofertar, você tenha um coração reto, um coração consagrado, um coração voltado para Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, nessa noite. Quero agradecer, Senhor, por nós estarmos em um tempo na Tua presença. Tempo que não foi criado por nós, mas foi criado pelo Senhor. Nesse tempo, o Senhor tem dado vitória para nós. Senhor, que nós possamos estar alinhados só para o vento favorável nas nossas vidas. Só para o vento favorável, Senhor, do nosso sentimento, na nossa saúde. Só para, Senhor, o vento favorável, Senhor, nas nossas finanças, do nosso trabalho, da nossa família. Só para o vento favorável, Senhor, ó Deus, sobre as bênçãos que o Senhor estará dando sobre nós. Que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Ó Deus, que as riquezas do Senhor não nos causem dores. E que o Senhor possa, Pai, derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Que nós possamos, ó Pai, olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem assentar, meus queridos irmãos. Glória a Deus por isso. Irmãos, a festa chamada do Pentecoste, a festa das primícias, né? A festa da colheita, é a mesma festa. Ela foi dado os nomes separados porque até então não tinha Pentecostes lá, né, no começo, né? Esse nome Pentecoste é um nome voltado para o grego romano, pente, né, penta, quer dizer 5, né? Pentecoste, 50 dias. 50 dias o quê? 50 dias depois que o povo saiu do Egito, eles estavam ao pé do Sinai, recebendo a outorga da lei. Então, esse dia é muito interessante. Por isso que esse dia é chamado de Shavuot, literalmente, festa das semanas, né? E é tão interessante isso, porque está ligado a Cristo, está ligado a nós de uma forma totalmente especial, né? Enquanto a festa do Bessa, da Páscoa, ela é uma libertação física do povo de Israel, do Egito, a festa de Shavuot é uma libertação espiritual, né? Se você analisar direitinho, 50 dias depois que o povo foi liberto de Israel, do Egito, de Israel do Egito, nós tivemos a outorga da lei, né? E não foi só isso, foi o começo do Shema, e não foi só isso, né? Foi a aliança que Deus fez com o povo. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis os meus filhos. É tão interessante que nessa outorga da lei, o Senhor estava dizendo: olha, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E como filhos, vocês andarão em um caminho totalmente diferenciado de todos os caminhos do povo da terra. É por isso que o Senhor outorga a lei, né? O melhor livro para ser estudado é o livro de Levítico. Porque o livro de Levítico, ele mostra como que é a vida sacerdotal. Sabia? O livro de Levítico não é a vida de um camponês, é a vida do sacerdote, né? O sacerdote vive para adorar, o sacerdote vive para falar com Deus, para levar as minúcias do povo para Deus, para trazer as minúcias de Deus para o povo. Esse é o valor do sacerdote, né? E eu quero dizer que é algo muito interessante, que
na época do Shavuot, ou na época do Pentecoste, estava envolvido algumas espécies, né, da terra de Israel. E era envolvido o trigo, a cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Olha que coisa tremenda. E essas são as 7 espécies que aparecem lá no Jardim do Éden. Que coisa tremenda isso aí, irmãos. Essas 7 espécies que aparecem e que é citada lá em código, é lógico, né? A citada em código, lá no livro de Gênesis, no começo do Jardim do Éden. Está aqui o trigo, a cevada, as uvas, os figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Olha que tremendo, né? E todos esses elementos aqui são elementos que viraram elementos de culto a Deus, né? De oferta, de oferenda. E quando Deus elaborou o jardim no Éden, o Éden é uma localidade, né? O jardim é um lugar que Deus criou nessa localidade chamada Éden. Olha que coisa tremenda. E é tão interessante que esse local chama-se o deleite de Deus, né? Éden, o deleite de um lugar do deleite, um lugar das delícias de Deus. E Deus fez um jardim. E nesse jardim o Senhor criou essas 7 espécies: o trigo, a cevada, as uvas, os figos, romãs, azeitonas, né, e tâmaras. Todas essas estão envolvidas, irmãos, em uma oferenda a Deus. Todas essas. O trigo marca, né? O trigo ele marca a festa, a chegada, na verdade, antes da festa do Pêssego, é a chegada do início do mês, do início do ano, o trigo e a cevada. Então o que o sacerdote fazia? O sacerdote olhava, estava em 1º de Nissan, ele olhava para a lua, era a lua nova, ele ia lá na colheita, o trigo ou a cevada estava, é o texto, você quer? É Levítico, que nós acabamos de ler, Levítico 23, né? E é tão interessante isso, irmãos, que mostra a competência de Deus para as nossas vidas. E esse dia é o dia em que nós estaremos entregando o fruto dessas 7 espécies que Deus havia criado lá no Jardim do Éden. E o Éden, para quem não sabe, é Israel. O Éden, as árvores, as 2 árvores da ciência e a árvore do conhecimento, né? Elas são 2 árvores que estão no Monte Moriá. Elas estavam localizadas no Monte Moriá. É tão interessante isso, quando nós declaramos as coisas de Deus nas nossas vidas, né? Por exemplo, o trigo, ele abria, né, o tempo de Nissan, abria Páscoa, abria Asgo e abria o Pentecoste, né? A cevada também, eram as 2 coisas importantes, né? As uvas, né? Sem as uvas não havia o fruto, né? Não havia ali a Bíblia fala, a Bíblia chama, né, o vinho, né? Mas não é o vinho fermentado, é o suco de uva, o suco de uva não fermentada, né? Os figos, né? Figos representam bênçãos, figos representam vitória da parte do Senhor. Os romãs, as romãs, azeitonas que fabricavam o azeite. Olha, não só o azeite, azeitonas, elas fabricavam o primeiro azeite, o azeite que ia abastecer o menorá, as lâmpadas dentro do templo. O segundo azeite era o azeite medicinal, aquele azeite que a Bíblia fala em Lucas 10, sabe? Que o peregrino passa e vê aquele homem no chão, e de repente ele vê que aquele homem está todo machucado, ele passa azeite, né?
O terceiro é para acender as lâmpadas do povo de Israel. E o quarto é para fazer sabão. Eles lavavam as mãos, lavavam o rosto, tomavam banho. Olha que coisa tremenda isso. E é tão interessante isso, né? E as tâmaras, elas são responsáveis, sabe por quê? Elas são responsáveis pelo mel. Olha que coisa tremenda. Quando o Senhor diz que o Senhor levaria Israel para uma terra que mana leite e mel, o leite é de cabra, né? Olha só, o leite é de cabra. O leite, as cabras eram tão férteis que por onde elas passavam, nas penhas, nas rochas, né? Ela saía derramando leite. Parecia que eu olhava assim, parecia que era a própria rocha que estava dando leite. E essa rocha é Cristo, irmão. Olha que coisa tremenda. É pela rocha que nós somos abastecidos pelo Senhor. Olha que coisa maravilhosa da parte do Senhor, né? E o mel não é de abelha, meu querido. O mel de abelha tem ferrão. O mel de abelha, você se arrisca, né? Mas o mel não é mel de abelha, é mel de tâmaras. Olha que coisa, é um mel sem risco à sua vida, sem você ter um risco. Tem uma música em Israel que eles falam assim: Senhor, nos dê, Senhor, o mel e nos liberte do ferrão. Não nos deixa olhar para o mel de abelha, pois o mel da abelha é um mel arriscado. Mas o Senhor já tinha providenciado antes da abelha, com o seu ferrão. O Senhor já tinha providenciado lá no Jardim do Éden as tâmaras, para trazer um mel produtivo, um mel sem nenhum tipo que ia causar nenhum tipo de problema na vida desse povo. Então Deus é maravilhoso. E Deus só estava dizendo assim, ó: eu dei primeiro esses frutos. Foi eu que dei primeiro. E quando eu digo para vocês trazer para mim, porque foi eu que dei primeiro. Irmãos, Deus é primeiro em tudo. Tudo que você imaginar, Deus é primeiro. Né? Tudo que você imaginar, Deus deu primeiro. Foi isso que Deus falou para Jó. A Bíblia diz que Deus desceu no torvelinho. Aquela palavra torvelinho é carona. Deus desceu numa carona, como se, vou parafrasear aqui como homem, não como profeta, como se Deus descesse com uma Harley e falasse assim: sobe aí, Jó. E Jó falou assim: mas peraí, estou passando uma luta, estou todo arrebentado, estou todo estourado. Em vez do senhor vir aí, pelo menos compadecer comigo, o senhor vem de férias, o senhor vem aqui dando uma carona para mim. O senhor diz: vem cá, vou te contar, vou te levar você para um lugar, vou contar uma história para você. E aí Deus começa a contar a história de um Deus menor. Esse Deus menor era um Deus que iria se transformar em homem, como a palavra do Senhor, um pouco menor fosse feito. E ali esse Deus ia lutar contra o Belmonte, contra o Leviatã, e ele ia, irmãos, se machucar, ele ia sangrar. E toda a história de Jó está voltada para isso. E quando Jó começa a receber essa história, Jó começa a dizer: põe a mão na minha boca, Senhor, não falarei mais. Porque que Deus estava dizendo: oh, Jó, tudo que você passou, eu entreguei primeiro. Eu entreguei o meu filho primeiro. Meu filho sangrou primeiro. Na expectativa de Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que na expectativa de Deus, Jesus já havia morrido da cruz antes da fundação do mundo e antes da criação dos anjos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E Deus estava: como assim, Deus? Se Jesus morreu no ano 30 da nossa era, né? Mas agora o Senhor está dizendo que ele morreu antes da fundação do mundo, Na perspectiva de Deus, cada bichinho que era morto, cada faísca de luz, ou seja, cada faísca de vida que subia para Deus, era um lembrete de que Jesus já havia morrido na cruz do Calvário, antes dele morrer no nosso tempo de uma forma especial. Quando se ofertava um animal, era como se a luz da vida, né? E o pó volta à terra que o deu, e a vida vai para o Senhor. Aquela luz, aquele facho de glória, aquele facho da vida, subia para Deus. Subia para Deus
invocando a Deus e lembrando Deus do seu Filho Jesus, que iria morrer por nós na cruz do Calvário. Que coisa maravilhosa é isso, irmãos. Quando a gente olha para isso, para essa perspectiva, a gente vê que esse dia está envolvendo um monte de coisa que Deus tem dado para nós, né? Porque, irmãos, se você for olhar, o trigo é o alimento, o trigo é que alimenta, né? Ou seja, se Deus está dizendo para você entregar algo para o Senhor nessa noite, é porque Ele já entregou primeiro para você, né? Trigo, a cevada, as uvas, né? Onde fabrica ali o vinho, né? O vinho não fermentado. É tão interessante isso. Jesus, irmãos, ele era separado. E todas as pessoas que eram separadas não podiam beber vinho. Vinho, o que eu falo, vinho fermentado. É por isso que quando Jesus transforma a água em vinho ali, Ele transforma a água em glicose de uva. Suco de uva mesmo, né? Quando vê Lucas falando sobre isso, Lucas era mais instruído, e Lucas vai dizer o fruto da vide. O fruto da vide. Então, e aquela água que Jesus transforma em vinho, era água de cerimoniais. Era água que eles faziam uma cerimônia. Então não podia ter nenhuma, nada ali podia estar, né, ali fermentado. É tão interessante isso, né? As pessoas, já que Jesus bebeu vinho, eu também vou beber, não tem nada a ver. Mas era o vinho, o fruto da vide, né? E as uvas está ligado à alegria, sabia? O vinho não é a alegria de ficar bêbado, a alegria de ser saciado em uma trajetória que você faz num tempo tão quente, e quando você toma aquele suco de uva, você está literalmente se alegrando, né? Trazendo aquele alívio, trazendo aquela tranquilidade para o seu ser. Os figos e romãs representam bênçãos espirituais da parte do Senhor. Você sabia que os figos e romãs, eles são frutos da segunda parte das festas? Passa-se 7 meses depois dessa festa. Aí vem a festa de outono em Israel. A festa de outono em Israel é aberto com o figo e com as romãs. E elas são chamadas testemunhas da terra. Assim como o trigo e a cevada é chamada por Deus como minhas testemunhas da terra. São as testemunhas de que nós estamos dentro de um tempo festivo diante de Deus. Que Deus maravilhoso é isso. Temos as testemunhas do céu, que são os próprios astros, né? Porque nesse tempo agora é um tempo de alinhamento. Um tempo de alinhamento com a terra. A terra muda de grau para receber o sol na metade da bola da terra. Os outros planetas têm que mudar o grau para que os raios solares venham bater direto na terra. E isso só acontece, que é chamado de primeiro equinócio e segundo equinócio. Primeiro equinócio de primavera é o que nós estamos vivendo hoje no mundo. O segundo equinócio de outono seria o começo das outras festas, que é a festa de Yom Teruah, a festa das trombetas, a festa de Yom Kippur e a festa, né, dos tabernáculos. Em todos esses começos há esses dois fenômenos no ano, né, inteiro. Esses dois fenômenos acontecem, né, astronômico no céu. E esses são chamados de testemunhas do céu. Mas que coisa maravilhosa é essa? E agora o trigo e a cevada é chamado de testemunhos da terra, né? O figo e a romã é chamado de testemunhos da terra lá na festa de Yom Teruah, na festa de Yom Kippur e na festa dos tabernáculos. É tão tremendo. Essas festas estão ligadas a Cristo. Essas festas contam a história do Mashiach. Essa festa está ligada com a igreja. E a igreja se esqueceu disso, né? Olha só, as azeitonas e as tâmaras, né? Meu Deus, como é que você vai oferecer ao Senhor
um óleo, sendo que, olha só, sendo que no livro de Levítico é feito um combo, sabe, um combo, para vocês entenderem, de farinha, de óleo, de azeite, você entrega diante do Senhor como oferta especial, oferta de coração, oferta voltadas, ofertas voluntárias, né, diante do Senhor. E como que era chegado nessa oferta voluntária? Você fazia separado esse combo que ia azeite, farinha, cevada, né, e você entregava para ser queimado. Aquela fumaça subia, podia dar o vento que for, aquela fumaça subia diretamente para o céu, como um sinal de que Deus estava recebendo a sua oferta. Que coisa maravilhosa! Assim como você ofertava um cordeiro para o pecado, né, em si, um cordeiro para a sua vida, quando você entrava dentro do tabernáculo, na parte que as pessoas podiam chegar, o olho do sacerdote não estava em você, estava no cordeiro. O camarada ia falando com você, o sacerdote nem olhando para você, estava olhando para o cordeiro, ouvindo o que você estava falando e olhando para o cordeiro. Em certo momento, o sacerdote pegava e botava a mão na cabeça do cordeiro e botava a mão na cabeça da pessoa, transferindo o pecado. O pecado era transferido. E logo após, o sacerdote dava uma faca muito gigante, uma faca bem grandona assim. E essa faca ele dava para o sacerdote. O sacerdote dava para essa pessoa. Não era o sacerdote que fazia a imolação. Não foi Deus que matou Jesus. Foi os nossos pecados. Olha só que coisa tremenda. E o camarada tinha que olhar nos olhos do bichinho, que ele tinha separado, muito trabalho, dado a melhor comida, separado, dormia, irmãos, praticamente com ele, dormia separado. Um animalzinho que era tratado com as maiores regalias. E agora, nesse momento, ele olha no olho, né? O pecador olha no olho do cordeiro. E é o próprio pecador que vai fazer a degola, cortar as duas veias e cortar, né, essa parte da garganta. E ali o sangue era colhido, o sangue era colocado nos 4 partes dos umbral embaixo, e uma parte desse sangue ia para o altar para ser queimado. Imediatamente a outra equipe dos levitas pegava aquele animal e abria aquele animal. Se os órgãos internos daquele animal tivesse tudo ok, era salgado e colocado na parte oriental, oriente. Lembra dessa palavra porta oriental? Oriente é o lugar onde aponta para o templo. Para o templo de Israel, fica no oriente. Lembra da porta, a porta oriental que vai ser aberta, que o Mashiach vai abrir para entrar para o templo? Olha que coisa tremenda, tudo está interligado com isso. E ali era salgado e deixado para antes do escurecer, antes das 6 horas da tarde, eles faziam uma oferta ao Senhor. Agora, se caso os órgãos internos desse animal tivesse algum defeito, essa oferta o Senhor não daria. Ou seja, Deus perdoaria o seu pecado por causa do sangue, mas não aceitaria a sua oferta. Olha que coisa tremenda. Então, é muito forte isso, irmão. Às vezes Deus pode perdoar o seu pecado, mas não aceitar a tua oferta. Oferta, né? Oferta defeituosa. E Deus ele pode perdoar os seus pecados por causa do sangue do Cordeiro. Mas ele pode dizer, não aceita a sua oferta diante de mim. É tão interessante. Esse tempo está envolvido um tempo agrícola, um tempo de entrega, mas também está envolvido ao tempo da outorga da Torá. A Bíblia diz que Moisés ficou quantos dias lá no monte? 40 dias, 40 noites. Ficou fazendo o quê? Para entregar 10? Para Deus entregar só
10 mandamentos para ele, não. Né? Segundo os sábios, e aponta para isso, que uma das 7 coisas criadas antes da fundação do mundo e antes da criação dos anjos, uma é a Torá. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Como pode um livro ser escrito antes da criação do mundo? Um livro escrito antes da terra. Ou seja, o que ele estava fazendo ali, ele estava copiando o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Número e de Deuteronômio. Ele estava entregando a Torá para o povo. Que coisa maravilhosa isso. Então tudo isso está envolvido as nossas áreas financeiras, que é as nossas primícias, envolvida com a palavra do Senhor. São 2 coisas que é envolvido. A parte agrícola, que era o povo que trazia para Deus. Mas essa parte agrícola também não tinha sido o povo que levou. Foi Deus que deu primeiro. Olha só. Tudo que você tem na tua vida, foi Deus que deu primeiro. Em segundo lugar, ela é dada ao Senhor debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Amém, irmão? Tudo está conectado diante do Senhor. E aí, eles faziam, agradeciam o quê? Irmãos, se não chovesse em Israel, no outro ano, todo mundo morreria de fome. Olha que coisa tremenda. Se não chovesse na época certa, eles poderiam trabalhar, mas se não caísse a chuva na época certa, no outro ano, todo o povo de Israel iria morrer de fome. E eles estavam agradecendo o Senhor por esse feito, não só pela comida que estava dando, mas pelo fato de Deus ter cuidado deles, de Deus ter mandado chuva na hora certa, de Deus ter trabalhado, não deixado que os animais cortassem, que as formigas cortassem, que outros bichos pegassem, que Deus cuidasse para que eles pudessem ser gratos. Eu quero dizer uma coisa para você: tudo que você tem e veio de Deus tem sido um cuidado tremendo da parte de Deus. E Deus só quer que você estabeleça essa adoração, esse cuidado, essa bênção que Deus quer dar na tua vida. Está dizendo assim, ó, eu quero que você entregue para mim aquilo que eu já te entreguei, aquilo que eu já abençoei, aquilo que eu já criei, né? E a palavra do Senhor diz que Deus é o multiplicador. Sabia disso? Deus multiplica. Pode ver, multiplicarei as forças daquele que não tem força. O Senhor está multiplicando, o Senhor está nos abençoando de maneira toda especial. Esse é um alinhamento com o céu. Esse é um alinhamento da parte de Deus para conosco. E quando nós estamos alinhados com isso, aquilo que parecia tão complicado para você vencer, é vencido de uma forma tão tranquila e tão normal, que você fala assim, meu Deus, aquilo que parecia para mim impossível, não é impossível. Aquilo que parecia tão complicado para mim, aconteceu de forma tremenda. Assim, a única coisa que você precisa fazer, é que sua vida é um barco. Você precisa abrir as velas e deixar o Espírito de Deus soprar. Foi isso que Deus falou para João, né? O Senhor diz, aqueles que me servem, eles serão levados, né, de uma força de vento para lá e para cá. É eu que vou mudar, é eu que vou levar, é eu que vou instruir, é eu que vou soprar. Ora eu posso soprar para a direita, ora eu posso soprar para a esquerda, mas em todo esse momento, sou eu que estou levando, sou eu que estou trazendo, sou eu que estou operando de maneira toda especial. Amém, irmãos? Então, nessa noite, vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que nós temos feito, por tudo que Ele tem feito, pelas bênçãos, né? Hoje, você não é mais aquele que nasceu. Todas aquelas células que nasceram com você morreram. Sabia disso? Mas hoje você é o fruto da multiplicação da vida que Deus deu para você até hoje. Até o último dia de vida, Deus está multiplicando a sua célula. Milhões de células morrem, mas bilhões de células nascem também na sua vida. Se fosse pegar as células originais suas, elas já não são mais, porque aquelas que você nasceu, todas elas já morreram.
Mas de uma forma especial, Deus está soprando multiplicação, bênção. Enquanto você dorme, Deus está te abençoando. Enquanto você descansa. Essa palavra dormir não é fechar o olho e descansar, não. Essa palavra lembra o Shabat. Enquanto você descansa, enquanto você se relaciona comigo, eu estou te abençoando. Lembra de Marta e Maria? O Senhor diz para Marta: Marta, Marta, você anda afadigada com tantos afazeres, mas uma coisa é importante, e essa coisa Maria escolheu: estar aos meus pés. Comida, louça, essas coisas você pode repetir outros dias, mas na presença do Senhor você não repete. Hoje, sabia que 3 coisas não voltam mais atrás? Primeiro é a palavra dita, depois é a flecha lançada, e depois, né, é a palavra empenhada, né, que você fala diante do Senhor, não volta mais atrás. E a oportunidade perdida. Essa oportunidade aqui não vai voltar mais. Deus pode nos dar outras, mas essa aqui não vai voltar mais. Essa aqui é única, exclusiva do Senhor para a tua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e agradecer ao Senhor. Aleluia. Levanta a sua mão para o céu, em nome de Jesus. Eu vou pedir para o Júnior colocar a bênção. A bênção do Senhor. Quero te abençoar. Nós estamos finalizando este ciclo, com o ciclo da bênção do Senhor sobre a tua vida. O Senhor disse assim, irmãos, que Ele disse: quando os filhos de Arão acabarem de pronunciar essa palavra, o meu nome estará no meio do meu. Amém, irmãos? Existem 2 bênçãos que você nunca vai receber. A primeira é a bênção do lugar. Ali virei aos filhos de Israel para santificá-los por causa da minha glória. Em segundo lugar, né, a bênção do Senhor é a bênção do nome de Deus estar do nosso lado, em cima de nós, nas nossas vidas. Amém? Glória seja dado ao Cordeiro de Deus. Senhor Deus, abençoa nossas vidas, que o Senhor possa estabelecer vitórias sobre nós, e que o Senhor possa, Pai, abençoar as nossas vidas, de maneira que nós possamos lembrar do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós nessa noite, não somente hoje, mas para todos sempre que digam amém. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus.